É um imenso prazer estar aqui com vocês. Vamos discutir um pouco aí sobre a LDO. E a LDO, ela tem, né, praticamente ela fica no elo de ligação entre o PPA e a Lua, né? Por isso que nós seguimos essa ordem, vamos dizer assim, de primeiro essa apresentação do PPA, LDO e depois a Lua. Então, gente, é com imensa satisfação, né, que estou aqui. Nós vamos estar colocando vários aspectos aí em relação à LDO e sempre casando aí com a visão do controle externo, né? Essa visão do controle externo, eu não posso assim deixar me ater em relação a um pouco assim da experiência, né, que eu tive e estou tendo, né? Um ano agora de casa, morando aqui em Goiânia especificamente, mas são quase aí 19 anos atuando, né, na área de controle externo. Comecei como estagiário no município lá na Bahia, né, a minha terra, Juazeiro, faz divisa ali com Petrolina, Pernambuco, cidade linda, maravilhosa. E naquela época, o setor de contabilidade praticamente não tinha nada, né? Ou seja, o empenho, para fazer o empenho, era na máquina. Porque nada informatizado, naquela época não tinha informática. Hoje nós já temos um avanço enorme, que é a questão da informática. Hoje você pode pesquisar em relação às decisões do Tribunal de Contas. Hoje o TCM, as sessões aí dos Tribunais de Contas, né, são ao vivo, você pode assistir lá no seu município. Então, eu passei uma época, falando um pouquinho da minha experiência, estagiário, lá na Prefeitura de Juazeiro. Depois passei uma época dando consultoria, conheci vários prefeitos. Realmente eu digo para vocês que a execução orçamentária, quem está lá no município, realmente não é uma situação fácil, tem várias dificuldades, tá? Depois de alguns anos dando consultoria, passei lá no concurso do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, atuei quase aí, por 10 anos, e depois, não satisfeito, né, ainda fiz um concurso, passei lá para perito do Ministério Público Federal, especificamente caí justamente no gabinete do Procurador-Geral, lá uma assessoria especializada, tive a oportunidade e a experiência de trabalhar com vários casos importantes, envolvendo prefeitos, deputados federais, senadores. Foi uma experiência fantástica, tá? O caso mais importante que eu atuei, justamente lá foi o inquérito, né, o 450 do STJ. Foi um trabalho conjunto com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, né, justamente a Caixa de Pandora, né? Não sei se vocês ouviram esse caso. Justamente de quê, né? Ou seja, a primeira vez que um governador saiu, né, do seu palácio e ficou preso por 2 meses. Foi aquele caso de denúncia justamente do Zé Arruda, né? Isso aí foi noticiado na mídia e nossa equipe lá teve a oportunidade justamente de participar desse caso, uma experiência fantástica. E aí só vem a agregar conhecimento e em toda essa experiência, gente, o que vai ser importante? Para eu tratar e fazer algumas observações para vocês em relação à LDO e as possíveis falhas, irregularidades que nós vamos aqui estar comentando, ok? Então, uma experiência fantástica. Eu me lembro uma determinada feita em relação a só para vocês terem uma ideia, gente, da situação. É importante investir em conhecimento, sinalizar para o gestor, para o prefeito, olha, precisamos de curso, treinamento, seja na área de licitação, na área de convênios, na área de contrato de gestão, na área da execução orçamentária, na área de previdência social. Então, isso é importante, tá? Como eu estava dizendo, gente, né? Tinha uma determinada feira, só para vocês terem uma ideia como é importante investir na questão do conhecimento, tá? Na busca, e sinalizar para o gestor. Qual gestor, qual prefeito não vai querer, gente, investir em curso, qualificação? Por quê? A responsabilidade é dele. Às vezes, a bomba estoura 5 ou 3 anos depois de terminar a gestão. E a responsabilidade é dele. Só para vocês terem uma ideia, um determinado caso que eu atuei, um prefeito no Rio de Janeiro, interior, não vou citar o nome, evidentemente, um prefeito do interior do Rio de Janeiro, estava executando lá um determinado projeto do SUS, da área de saúde. E aí, vocês terem uma ideia, o setor lá de finanças, Secretaria de Finanças, tinha que pagar lá o determinado fornecedor. Foi o que aconteceu. Pagou o fornecedor da conta geral, era para ter utilizado o recurso do fundo de saúde. Pagou o fornecedor da conta do fundo, e aí, resultado, quando chegou o recurso do fundo da saúde, tirou da conta
específica do fundo e jogando na conta geral. O procurador federal do Rio de Janeiro entrou com processo, abriu um inquérito contra o prefeito. Esse prefeito do interior do Rio de Janeiro, hoje, ele se elegeu deputado federal. Aí o procurador lá, ele se dá por incompetente, encaminha o processo para a Procuradoria-Geral, porque tirou apenas, e o valor pequeno, gente, vamos dizer assim, R$27 mil. E aí, foi aberto um inquérito para apurar toda a responsabilidade, e hoje, deputado federal, o ministro deferiu, justamente para a Polícia Federal, ouviu o depoimento dele, da situação, o porquê que ocorreu aquilo, ou seja, ele teve que contratar advogado, e advogado nos tribunais superiores não é barato, tá? E é resultado de tudo isso, gente, de R$27 mil, porque saiu da conta um pagamento que não estava vinculado. Então, hoje, vocês tiram uma ideia, todo pagamento desses fundos, vinculação em relação ao convênio, gente, tudo é conta vinculada, não tire recursos para depois repor. Ok? E aí a perícia, qual foi o resultado da perícia? Resultado final? Não. Por conta disso, não vai virar uma ação penal, onde ele vai ser responsabilizado por conta disso. Então, isso eu estou colocando, gente, justamente a questão da qualificação, a questão da busca pelo conhecimento. Ok? E aí eu vou estar colocando aqui várias situações, nós vamos estar vendo aqui, casando com a LDO, casando com vários aspectos contábeis, e aí, depois vocês vão anotar, e no final nós vamos aqui estar fazendo algumas perguntas, questionando, ok? Então, para iniciar, aí nós colocamos aí, gente, em relação a Nelson Mandela, né? Fantástica a história de Nelson Mandela, justamente a questão da educação, tá? Nelson Mandela aí passou, gente, 27 anos preso. Já pensou? Pessoal, 27 anos preso, assim na cadeia, tamanho minúsculo, 2,5 metros, tamanho da prisão, e praticamente a África do Sul, né, foi uma outra história, outra vertente. E, aos 76 anos de idade, Nelson Mandela assumiu a presidência da África do Sul. Aos 76 anos, gente. Né? Às vezes a pessoa já está com 40, diz que a vida começa aos 40, né, gente? Eu estou com 39, ainda tenho ainda mais um ano para começar ainda a animação. Mas é importante a educação, né? Investir em educação, investir em capacitação, e isso vem ser aí referendado, né, por um brilhante, sempre dizer que em 1993 Nelson Mandela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? E aí, gente, dito isso, nós vamos aqui estar comentando a Constituição Federal, traz em relação hoje, nosso colega Fernando falou na questão aí do PPA, tá? Nós vamos aqui estar tratando especificamente aí das leis diretrizes orçamentárias e seus aspectos, ok? E depois o Petrônio vai falar sobre a lei orçamentária anual. Então, a lei de diretriz orçamentária, gente, começou com a Constituição de 88, né, foi um instrumento aí novo. Vocês observam que a lei 4.320 não aborda, né, nada em relação à LDO, é um instrumento novo. E com a lei de responsabilidade fiscal, veio aumentar aí as atribuições em relação à lei de diretriz orçamentária, que aí nós vamos estar fazendo esse comentário. Aqui, gente, eu destaquei o que diz lá a Constituição Federal, né? Qual os requisitos mínimos que a lei de diretriz orçamentária deve compor. Eu vou fazer alguns comentários aqui, assim como vocês, algumas observações que, pelo menos na análise, no TCM, em relação a verificando a LDO de alguns municípios, eu vejo que, às vezes, deixa de cumprir alguns requisitos que estão na própria Constituição Federal. Então, vamos lá, gente. O que diz a Constituição Federal em relação à LDO? Olha, a LDO tem que estabelecer o quê, gente? As metas e prioridades da iniciação. Em relação às metas e prioridades, esse item 1 está casado diretamente com o item 3 aqui, ó. As despesas de capital. O que significa isso? Significa dizer o quê, gente? Significa dizer que a LDO, hoje o Fernando falou na questão do PPA, mas na LDO tem que estabelecer lá, olha, no caso, às vezes a arrecadação diminui, cai. O governo federal, às vezes, diminuiu a arrecadação, vai repassar menos. Então, aqui, o município ele tem que estabelecer quais são as prioridades. Olha, no caso, se a arrecadação diminuir 20%, ou 15%, ou 40%, como já chegou, quais são as prioridades? Ou seja, o que o município vai realizar? Ele não pode deixar de realizar. E ele tem que estabelecer, pode ser justamente no anexo, né? Não no texto da lei, mas em um anexo, estabelecer lá, ó, quais são as prioridades.
Uma das prioridades que alguns municípios colocam, gente, é o quê? Olha, pagar pessoal tem que pagar. Né? Não pode deixar de pagar pessoal, senão a máquina para. Quais são as ações mais importantes? Saúde, educação. Então, ele vai estabelecer lá essas ações. Pagamento da dívida também não pode. Então, ele tem que estabelecer quais são as prioridades. Eu vou depois mostrar ali para vocês, eu gosto muito em relação ao Estado do Paraná, até no âmbito mesmo do Tribunal de Contas, dos municípios, quando a gente pesquisa uma determinada norma, nós vamos justamente no T7 do Paraná, que é um espelho, vamos dizer assim, para todos os tribunais de contas, eles avançam em determinados processos, e aí depois vou mostrar para vocês ali a questão da Prefeitura de Curitiba, né? Então, a Prefeitura de Curitiba, na LDO dela, coloca lá, olha, quais são as ações, as metas e prioridades, gente. Então, ela destaca lá do PPA, que é de prioridade, e coloca lá função, subfunção, ok? E os programas prioritários, que não vai deixar de ser executado. Okay? Isso é importante. Em alguns municípios aqui, eu, pelo menos, deixo de observar esse item que está na Constituição Federal. Ok, gente? Tá? Tanto em relação às metas e prioridades, casando com as despesas do capital. E não é somente as despesas do capital, as despesas correntes também. Tem que estar lá estabelecido como as prioridades. Ok? Alterações na legislação tributária. Esse item aí, às vezes, bem específico, gente, às vezes vem um resumo em um determinado artigo da LDO, mas o que pode ser colocado aqui? Olha, em relação aos descontos, às vezes tem determinados descontos do IPTU, principalmente no início do ano, onde o município coloca lá, olha, o desconto do IPTU, quem pagar em relação a até determinada data, vai ter um desconto de 10%. IPTU. Onde é que está previsto isso? Ó, coloca um artigo na LDO. Curitiba tem lá um artigo em relação a esses descontos. Ok? Ou seja, a gestão, principalmente em relação à gestão fiscal responsável, você tem que tratar um item, não pode ficar aberto, tem que ter uma base legal para se fazer isso. Ok? E alguns municípios, às vezes, não colocam nada, e aí encaminha o projeto e lê a parte em relação a isso. Mas o município, se quiser, ele pode fazer isso e deve fazer isso, colocando aqui, ó, quais são as disposições, as orientações na legislação tributária. Ok? Depois eu vou tratar em relação a outros aspectos. A questão aí da política das agências de fomento, geralmente os municípios, a maioria dos municípios não tem essa política, o governo federal tem, os estados têm. Que política é essa, João? Olha, essa política aqui, gente, é justamente o que? O governo federal tem os bancos de fomento, o BNDES é um banco de fomento do governo federal, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil também, Banco do Nordeste, então são bancos de fomento, tem outros bancos também, e às vezes estabelece determinadas políticas lá. O Estado de Goiás tem sua agência de fomento e um tipo de agência, um tipo de política para fomentar a questão, às vezes, que eu já vi, é a questão dos táxis, né? O governo pode colocar lá na LDO, isso aqui vem previsto na LDO, qual é a política da agência de fomento? O que? Ó, financiar com juros bem baixos, a questão da renovação da frota dos táxis, ok? Começar a pagar só daqui a um ano. Então, toda essa política está prevista na Lei de Diretriz Orçamentária. Sendo que nos municípios você não tem uma agência aí de fomento para tratar dessa questão. Ok? E aí vem os aspectos da Lei de Responsabilidade Fiscal, gente, uma lei nova de 2000. Gente, a Lei de Responsabilidade Fiscal, 2000, maio de 2000. Tem vários aspectos da Lei de Responsabilidade Fiscal, gente, que até hoje, 2000, nós temos em 2013, os municípios ainda não atentaram para a questão. Mas aí vem a Secretaria do Tesouro e vai dizer, olha, observação em relação a esse ponto, que aí depois eu vou estar comentando com vocês, ok? Então aí vem a Lei da Responsabilidade Fiscal, gente. Então lá o artigo 4º da Lei da Responsabilidade Fiscal estabelece alguns pontos assim fundamentais. Gente, quem executa orçamento, quem está no município, tem a obrigação de conhecer, ó, a LDO do municipal, a lei orçamentária e a lei orgânica do município. Todas as vezes que às vezes nossa equipe às vezes vai no município fazer uma inspeção. Primeiro ponto, temos que conhecer a lei orgânica do município. Temos que conhecer a LDO. O que trata, gente? Ok? E vocês estão na execução, são pontos assim fundamentais. Então, a Lei da Responsabilidade Fiscal estabeleceu lá, gente, ó, equilíbrio entre receita e despesa, gente. Questão chave, questão que, às vezes,
a questão da subestimativa da receita, superestimar a receita, porque, olha, eu aumento, quando estiver elaborando o orçamento, eu aumento minha receita, aumentando minha receita, consequentemente, eu vou poder realizar mais despesas. Só que aí, quando for verificar as metas de arrecadação, aí vamos ter que fazer alguma limitação de empenho, ou seja, cortar despesas. Então, a lei da responsabilidade fiscal estabeleceu esse critério, esse equilíbrio, né, vamos dizer assim, um princípio de equilíbrio, para equilibrar as finanças, né? E o acompanhamento, depois nós vamos ver aí no anexo aí, de metas fiscais, ok? Mas essa questão é fundamental, chave, equilíbrio entre receita e despesas, e depois os critérios formam a limitação de empenho, gente. Alguns municípios, às vezes, na LDO, não têm colocado. Quais são os critérios para limitar empenho? Quais são as situações? Limitar empenho, limitar despesa, gente. O governo federal, mesmo por executivo, em alguns anos, ele tem limitado determinadas despesas, gente. Ok? Às vezes cai a arrecadação, às vezes tem determinados projetos que o governo quer fazer, né, uma reserva para pagar juros, os juros aí da dívida, e aí o governo corta algumas despesas. Mas tem que estabelecer, tem que estar previsto na LDO, esses critérios, forma de limitação aí de empenho. Na situação de queda da arrecadação, na situação em relação à dívida, ocorreu alguma situação, a dívida aumentou muito, ou então houve um acordo de parcelamento. Então, isso tem que estar previsto na LDO. Tá? Olha, a lei de diretriz orçamentária, gente, e aí eu toco assim num ponto fundamental, que desde 2000, né, vocês observem, desde mais de 2000, a lei da responsabilidade fiscal veio e estabeleceu esse item aqui, olha, normas relativas ao controle de custos, gente. Custos, ou seja, o município ele vai ter que adotar um sistema de custo para apropriar as despesas com custos, saber os custos de determinados serviços, determinados projetos e atividades. E aí, baseando isso daqui, gente, agora veio, já desde dezembro de 2011, né, a portaria lá, 828, da Secretaria do Tesouro Nacional, reforçada pela portaria 437 do ano passado, que estabelece o quê? Olha, municípios, vocês vão ter até dezembro de 2014, vocês ouviram bem, gente? Dezembro de 2014 para, implantar o sistema de custos. Isso daqui, esse artigo aqui, olha, gente, nós estamos no artigo 4º, ok? Inciso 1, a linha E. Se a gente for lá para o artigo 50, parágrafo 3º, a lei da responsabilidade já determina que cada ente vai ter lá uma contabilidade, ou seja, de custo, para verificar a avaliação patrimonial, financeira, execução orçamentária. Aí eu pergunto, aí minha pergunta aqui de João, aqui, algum município aí já começou a providenciar, adotar, a verificar esses procedimentos em relação ao custo, gente? Alguém pode levantar a mão? Aí, ó. Qual município? Davinópolis, aí, ó. Parabéns. Já está funcionando, vai começar. Ok, gente? Então, isso é importante, gente. Por quê? Até dezembro de 2014. Ou seja, tem que começar agora, que é um sistema dessa natureza, você vai passar por testes, reformulações, e aí é sinalizar para o gestor, sinalizar para o prefeito municipal. Isso daqui, gente, é uma determinação, ok? Isso é determinação, tá? Agora tudo bem, o tribunal, você, está desde 2000, o tribunal não está cobrando, mas com certeza, quando chegar lá no limite, quando chegar em 2015, com certeza, o tribunal vai ter a obrigação de cobrar. Porque se não cobrar, vai ser, tá, conveniente com o município. Tem que exigir, tem que cobrar essa situação, gente. Então, custos. Por que isso, gente? É importante, essa questão de custos. Há vários anos atrás, eu estava na universidade do Estado da Bahia, e o governo federal, ele começou a fazer uma apropriação de custos em relação às universidades. Então, as universidades federais, vamos dizer, a Universidade Federal lá da Bahia, de Salvador, então foi apurado o custo, outras universidades federais também, e às vezes a média de custo, isso há uns 10 anos atrás, a média de custo por aluno, o que é que o governo federal quer saber? Olha, quanto é que custa cada aluno?
na Universidade Federal, qual o custo? E da Universidade Federal, vamos dizer, de Pernambuco, qual o custo? Então, a média, gente, pelo menos lá, em Salvador especificamente, o custo de cada aluno saia por R$2.000, isso é 10 anos atrás, uns R$2.400. E aí, depois veio justamente a ideia do governo federal, dizer, olha, se o custo de um aluno na Universidade Federal é uns R$2.400, R$2.500, então vamos fazer um determinado projeto para o governo federal bancar para alunos carentes, pagar lá uma faculdade particular, e aí veio vários programas do governo nesse sentido. Mas a questão da apropriação, saber um custo, isso é importante, principalmente na área de saúde ou na área educacional, isso é extremamente importante. Ok? Então, sinalizo os senhores, ok? Portaria 828/2011 a 437/2012, do Tesouro Nacional, estabeleceu esse prazo. Às vezes alguém pode dizer, João, mas isso pode prorrogar e tal. Isso daí é em último caso, mas acho que já começa desde já a vocês começarem a pensar nesse aspecto, ok? E isso, gente, é para ser tratado na LDO. Analisando a LDO de alguns municípios, ou na maioria deles, não tem justamente esse item. Aí, o outro item, gente, eu sei que alguns municípios eles não fazem transferência, a lei de diretriz orçamentária, a lei de responsabilidade fiscal exige, olha, município, se você firma parceria com entidade privada sem fins lucrativos, ou seja, traduzindo, se o município firma convênio, ok, repasse de recursos para algumas instituições para desenvolver determinado projeto social, os requisitos têm que estar previstos onde, gente? Na lei de diretriz orçamentária. Alguns municípios, às vezes até informam lá para o TCM, na pressão de contas, olha, nós não repassamos nada. Daqui a pouco vem uma vereadora lá do município, diz, olha, o município repassou sim, e entra com a denúncia. Outra situação, o município encaminha a relação das entidades que foram beneficiadas com recursos do município para transferir recursos. E são várias instituições, principalmente esses municípios maiores, gente. E aí, resultado, o município transferiu, um determinado município transferiu aí milhões para várias instituições, olha, 100 mil para uma instituição, 200 mil para outra instituição, para realizar determinados projetos, subvenções sociais. E aí o que acontece? Aí você pega a LDO do município, olha, se ele transferiu, o que que diz, gente? A legislação, olha, o gestor só pode fazer o que está previsto em lei. Ok? Em lei. Eu ainda não conheço, gente, são, como eu falei, quase 19 anos nessa área, eu ainda não vi ainda nenhum município ter uma lei específica sobre convênios desse tipo de transferência. Nenhum governo federal tem. O governo federal tem uma portaria. Ok? Então, aí você pega a LDO do município, que deveria estar lá previsto na LDO, quais são os requisitos, quais são os procedimentos para o município transferir recursos para essas instituições, e não tem nada. Ou, às vezes, quando tem, é algo bem superficial. E aí, gente, ó, tá? Isso aqui é uma exigência, gente. Tá? A lei de responsabilidade fiscal avançou nesse sentido. Diz, olha, município, você tem que colocar lá. O que diz aqui, gente? As condições, a forma de exigir. Quais são os documentos? O Estado da Bahia, né, ou o Estado aqui de Goiás, colocou lá alguns requisitos. Vocês sabiam disso, gente? A LDO do Estado de Goiás, foi aprovada agora, a lei, salvo engano, 18.111, aprovando a LDO para 2014, do Estado de Goiás. E aí vocês, é bom ficar atento em relação a isso. Nessa parte de transferências, que aí ele separou dois capítulos, transferência para as entidades privadas sem fins lucrativos, e a outra transferência para os municípios. Na questão da transferência para os municípios, o que foi que o Estado de Goiás colocou lá? Olha, o município, para receber recursos do Estado de Goiás, via convênios, vai ter que apresentar e informar lá para a Secretaria do Tesouro Nacional todas as informações que estão previstas lá naquele sistema SISTN. Isso é uma coisa nova já para o ano que vem. Isso está onde, gente? Está na LDO do Estado de Goiás. No governo federal, aí eu avanço mais. Vamos para a LDO do governo federal, que vai ter impacto nos municípios de vocês. Gente, tem um item aqui que eu vou tratar, a questão dos precatórios judiciais.
Depois eu vou falar o que é isso. Dívidas judiciais que os municípios têm. No governo federal, o município vai ter que apresentar também a certidão que está regular com essas dívidas judiciais. E onde? Tanto o governo federal e o Estado vai regulamentar isso, vai colocar essa previsão na lei de diretriz orçamentária. Então, aí vem a referência, gente. Quando o município fizer esse tipo de transferência, gente, observe se tem algum ponto previsto. E se o município não tem nada, João, alguém pode dizer, João, lá no meu município nós transferimos esse tipo de recurso e na LDO não tem nada. Aí eu sugiro, corra, mas corre rápido para alterar a LDO. Você pode alterar a LDO? Pode, encaminha um outro projeto de lei. Estou falando isso, gente, aí já não entra a questão do auditor, né? Petrone ali, perdoa, já entra a questão do consultor. Você pode alterar a LDO, gente, ok? Pode encaminhar o projeto, alterando a lei de diretriz orçamentária e fazendo os ajustes necessários. Agora, é importante, sim, se o município, João, meu município não transfere nada, nós temos poucos recursos, não transferimos nada via convênio com as instituições privadas, tudo bem, então fica o dedo para não dito, ok? Mas eu sei que tem vários municípios que transferem uma boa parte desse recurso. E aí vem o anexo. A lei de responsabilidade fiscal avançou muito, trouxe aí 2 anexos importantes, esses anexos, né? O anexo aí de metas fiscais, o anexo de riscos fiscais. E esse anexo de metas fiscais, gente, justamente a LDO, ela avançou e já fez, assim, uma estimativa, diz, olha, nesses 3 anos aí, né, qual é a meta de receita, despesa, ou seja, de resultado nominal, resultado primário, ok? Então, já foi, assim, muito além. Então, esse anexo de metas fiscais, gente, justamente a questão que eu vejo aí em termos de dificuldade orçamentária, que o município poderia, evidentemente, já casar esse anexo de metas fiscais, algumas informações, e com anexo desses fiscais, que às vezes, eu pelo menos não vejo muito isso em alguns municípios, e às vezes alguns municípios colocam essa questão, é justamente quando cai em muita arrecadação. E aí? Ok? Está previsto? Não está previsto? E aí depois eu vou fazer um comentário aqui com vocês. Então, nesse anexo de metas fiscais, nós temos aí, gente, aqui algo prático, está na lei de responsabilidade fiscal, tá? Tem que avaliar o cumprimento das metas em relação a cumprir essas metas, né? Comparativo, é lógico que essas metas, tanto as metas de arrecadação, como as metas em relação à arrecadação da receita e a execução da despesa, é um quadro comparativo, tá? Eu não vou entrar nesse mérito, daqui a pouco eu vou entrar em relação à questão de outros pontos assim, importantes que estão ocorrendo nos municípios que deveriam vocês ficarem atentos em relação a determinadas situações, tá? Ou seja, metodologia de cálculo comparativo da execução, receita, às vezes, gente, a receita estimada, né? Às vezes a receita estimada, às vezes está muito estimada, ok? Mas por que ela está muito estimada? Às vezes o município, sei lá, ou firma um convênio com o governo federal, vai aumentar a arrecadação, mas tudo isso tem que ficar na metodologia aí, ou seja, de cálculo, ficar essa demonstração prevista aí no anexo de metas fiscais, tá? Depois, evolução do patrimônio líquido. Evolução do patrimônio líquido. Eu não vou me ater muito nessa questão do anexo de metas fiscais, que aí você tem um demonstrativo específico em relação a isso, né? Se for me ater muito nessa questão das metas fiscais, seria um outro curso específico, gente, né? Eu só quero justamente sinalizar para vocês o que? Às vezes essa evolução aqui do patrimônio líquido, gente, qual é a falha? Qual é? O que é que o município deixa de observar em relação a isso? Às vezes, nessa evolução do patrimônio líquido, gente, tá? E na questão da alienação dos ativos, às vezes o município aliena determinados bens, ou seja, vende determinados bens, ok? E, às vezes, o valor desse bem, às vezes não está previsto, quando ele informa isso lá para o tribunal, às vezes no seu balanço, na baixa desse bem. E sem se falar o quê, gente? Se for bens imóveis, aí você já sabe, né? Bens imóveis tem que ter autorização do Poder Legislativo. E isso vai depender também da lei orgânica, gente. Tem lei orgânica aí, que até às vezes bens imóveis também tem que ter autorização
do Poder Legislativo. Então, é sempre bom observar. Então, às vezes, a informação aqui, que está nesse anexo de metas fiscais, como a previsão de uma determinada venda, gente, e às vezes ocorre a efetivação dessa venda, está lá no anexo de metas fiscais, venda de um determinado ativo. E essa venda do ativo, depois, o município às vezes não informa, não é a mesma informação que vai depois na prestação de contas. Ok? Então, é sempre bom observar, verificar esse ponto. Outro ponto aqui, gente, eu coloquei em vermelho, e aí nós vamos estar, eu vou estar destacando determinadas falhas aqui na apresentação, em relação aqui, ó, avaliação da situação financeira e atuarial. É um item novo, né, até para o próprio Tribunal de Contas do país inteiro. Acho que o mês passado, o Ministério da Previdência convocou vários tribunais de contas para Brasília, para determinadas apresentações, e é um item novo. E aí vou estar colocando para vocês algumas falhas que eu tenho observado em relação a essa questão aqui nos municípios. Mas, no anexo fiscal, gente, essa avaliação financeira, eu ainda não vi, eu digo para vocês, aqui no estado de Goiás, pelo menos os municípios que eu tenho analisado, porque nós somos uma equipe lá, no nome da secretaria que eu trabalho, a Secretaria de Contas de Governo, cada colega pega um LDO, um alô determinado município, alguns balanços também, mas pelo menos eu não vejo essa avaliação como deveria ser feita na própria lei de diretriz orçamentária, no anexo, ok, gente, ó, no anexo fiscais dessa avaliação financeira e atuarial. Ou seja, quem faz essa avaliação? O município contrata, evidentemente, um atuarial, um profissional que vai fazer toda a projeção do fundo, projeção de receita, de despesa, faz todos os cálculos, ok? E essa avaliação, até com a assinatura do responsável atuarial, tem que constar, gente, nesse anexo. Ele faz a projeção, ok? Faz uma projeção, uma estimativa, diz assim, olha, quais serão as receitas? Qual vai ser o momento, em que ano vai ser o limite onde o fundo vai ter, a arrecadação do fundo não vai poder cobrir as despesas do fundo. Mas essa avaliação tem que constar no anexo de metas fiscais. E eu não vejo isso. E em relação à questão de fundos, depois eu vou estar colocando algumas falhas aqui, que separei, tem um determinado item aí, que aí eu faço um comentário, coloco uma situação real, tirei determinado município, aí eu vou estar fazendo esse comentário para vocês em relação a esse fundo atuarial, em relação a essa questão, aí tem a questão da provisão matemática, essa questão justamente do saldo, quando é um saldo positivo, depois eu vou falar o que é isso, essa provisão matemática, mas, gente, observe, tem que constar. Aí o município, João, meu município tem fundo, e às vezes, até quando vai aquela prestação de contas, na prestação de contas vai lá, olha, quanto é que o município, vamos dizer, deve lá para o fundo, previdenciário. E às vezes, nessa prestação de contas, o diretor lá do fundo, o presidente do fundo, assina, olha, nós temos direito a tanto, gente, toda a provisão matemática, todo estudo atuarial, está na norma da previdenciária, não é João que diz isso, ok? Todo estudo tem que ser o quê? O responsável é um profissional atuarial. Aí o município tem que contratar, tem que verificar, e ele fazer todo esse estudo e encaminhar isso, tanto na prestação de contas, final do ano, e também como na lei de diretriz orçamentária. Então, tem muitos aspectos aqui que nós vamos estar casando. Olha, está na LDO, vai ter impacto lá no balanço patrimonial também. E daqui a pouco eu vou estar comentando com vocês em relação a isso. Ok? E depois nós temos aí o último item em relação ao anexo de metas fiscais, né? O demonstrativo estimativo de compensação de renúncia de receita, e mais de expansão das despesas de caráter obrigatório de continuação, vamos dizer assim, duração continuada, né? Ou seja, o município perfeitamente pode colocar lá quais são as despesas, né, que vai ter duração continuada, de um exercício para o outro. Hoje o governo federal, em relação a isso daí, o governo federal tem colocado lá o PAC, porque duração continuada, 4 anos, tem colocado outros projetos sociais também, tá?
e o impacto disso. Então, o município pode, evidentemente, tem vários projetos, o município pode especificar quais são aqueles projetos de duração continuada, e isso, evidentemente, estabelecer lá qual é as metas, né? Hoje, a LDO, ela não vem, ou seja, valores, né? É bom que se diga isso. Né? Ela vem o quê? Quais são os projetos de duração continuada e as metas daquele projeto. Os valores, depois vocês vão ver, ela vai vir fixado lá os valores na lei orçamentária anual. Exatamente. E aí, gente, nós estamos aí o outro anexo importante, que é o anexo de riscos fiscais. Boa parte dos municípios, hoje, tem que colocar nesse anexo de riscos fiscais, na avaliação nossa, da secretaria, é o quê? Coloca lá determinado risco, que não é risco. Gente, que não é risco. Daqui a pouco eu vou colocar as situações. Vários municípios. Coloca lá, olha, isso daqui vai ser um risco. Mas não é risco. Ok? Pelas normas lá do Tesouro Nacional. Então, esse anexo avançou. Ou seja, se ocorrer uma situação realmente de risco, de onde o município vai tirar esse recurso, gente? Vai tirar de onde? Ok? De onde ele vai financiar isso daí? Então, a LDO estabeleceu também, não tem aqui, mas estabeleceu lá reserva de contingência. Ok? E o município tem que estabelecer, evidentemente, estimar essa reserva de contingência, qual vai ser o percentual da receita corrente líquida? Vai ser 1%, 0,5%, 2%? Estabelecer um valor razoável, gente. E, obrigatoriamente, gente, isso daqui não é uma faculdade para o município. O município tem que estabelecer lá um percentual. O valor vai vir na lei orçamentária anual, mas ele tem que estabelecer um percentual, evidentemente, razoável, e isso vem previsto na lei de diretrizes orçamentárias. Ok? E hoje, determinados municípios, às vezes, colocam, gente, já vi determinados municípios colocando apenas um valor aí, ó. Como a lei de responsabilidade fiscal exige isso, vamos colocar qualquer valor, R$1.000. Ok? Então, é bom atentar para essa situação, é uma situação importante. E depois eu vou colocar para vocês quais são os riscos, gente. Quais são realmente os passivos contingentes. Ok? E aqui depois eu coloquei aqui, você tem aí na apresentação, algumas situações reais que alguns municípios colocaram aí como um passivo contingente, mas não é passivo contingente. E depois eu vou colocar o que é um risco ou passivo contingente para vocês. Olha, aí aqui eu destaquei alguns pontos importantes. Que aí eu vou estar entrando já naqueles principais pontos que eu tenho observado muito nos municípios, como às vezes não dá para a gente tratar tudo, mas pelo menos quais são os principais pontos que nós vamos abordar, gente. Olha, a questão das transferências aí, de recursos para as entidades privadas, eu coloquei, e os riscos fiscais, gente. Aí, os municípios, alguns municípios, têm colocado lá, olha, como risco fiscal, restos a pagar, a previdência social lá, algumas situações, principalmente a provisão matemática, depois vou colocar, para vocês, os precatórios judiciais. E todos esses riscos aqui, gente, ó, está ligado, impactando diretamente o balanço patrimonial. Aí eu abri, aqui na apresentação, eu vou entrar no detalhamento de cada item desse agora, e eu vou estar colocando para vocês a situação real que eu tenho visto em relação a determinados municípios. Ok? Então, esse é, vamos dizer assim, um ponto-chave, ponto que eu vou estar fazendo esse comentário aí com vocês. Em relação à transferência de recursos, gente, eu já coloquei para vocês a transferência de recursos, ou seja, chamados convênios, o artigo 116 da Lei de Licitações estabelece quais são os requisitos, olha, o município liberar recurso a título de subvenção social, que é uma ajuda financeira que o município dá para aquelas instituições carentes para pagar a despesa, água, luz, telefone, ou então uma outra ajuda para determinadas situações. O município, gente, ele vai ter que estabelecer algumas situações no próprio texto da lei de diretriz orçamentária, como eu coloquei. E o que pode vir nesse texto, gente? Ó, jamais é admissível que no texto da lei de diretriz orçamentária, ok, o município coloque lá, olha, vamos destinar recursos para instituições privadas com fins lucrativos. Não pode, isso é uma norma geral, é um regulamento geral, ou seja,
O município, ele só pode transferir recursos para essas instituições se for uma instituição sem fins lucrativos, gente. Ou seja, se for uma ONG. Por que ONG, João? Porque uma ONG não tem a finalidade de lucro, gente. Em tese, né? Porque hoje o pessoal está colocando uma ONG aí para... Tem várias operações aí, né? Não sei se vocês ouviram, né? Pelo menos há umas 2 semanas atrás, o Ministério do Trabalho, lá em Brasília tinha, ó, o Ministério da Saúde, encabeça a lista de irregularidades, né? Em termos de transferência de recursos para essas organizações. Depois vem o Ministério do Trabalho, Turismo, ok? E aí a Polícia Federal fez uma operação, deixa lá que a CGU já tinha feito uma investigação há uns 4 anos atrás, onde o Ministério do Trabalho estava transferindo recursos para determinadas ONGs, sem essa ONG atender os requisitos legais. E a CGU já vinha sinalizando. E aí o secretário executivo caiu. Hoje, no governo federal, gente, essa questão dos convênios é tão importante que hoje o secretário executivo de cada parte tem que assinar o termo do convênio. Antes era só o secretário executivo, mas hoje, além do secretário executivo, o ministro assina também. Então, para vocês terem uma ideia, a importância dos convênios dessas transferências. Então, o que é que eu estou dizendo isso, gente? Linkando com o nosso assunto aqui. A LDO, mais uma vez, tem que tratar detalhadamente desse assunto. E aí, gente, ó, jamais o município pode destinar recursos, né, para instituições privadas sem fim lucrativo. Às vezes você lista lá, o município está firmando convênio com uma empresa limitada. Não pode, gente. Aí é contrato. Onde existia uma relação contratual, onde aquela instituição vai prestar um serviço para o município, é contrato. Agora, se o município destina recursos para uma ONG, e essa ONG vai fazer um projeto social, onde não vai envolver uma troca, gente, ó, está aqui o dinheiro, você vai prestar serviço para o município, não. No convênio não existe essa relação, existe uma relação de cooperação. Cooperação por quê? O município vai destinar o recurso, vai estabelecer qual é o projeto, de forma detalhada, etapas, fases, e a instituição vai executar. Ok? O Estado de Goiás, gente, o Estado de Goiás, na LDO, o Estado de Goiás estabelece, no mínimo, olha, para o Estado de Goiás, isso a partir do ano que vem, a LDO do Estado de Goiás, a partir do ano que vem, só vai destinar recursos para as ONGs, só a ONG tiver 5 anos. Isso mesmo, João, 5 anos de instituída e funcionando. O governo federal exige 3 anos. Ok? Então, se você constituir uma ONG hoje, você não vai conseguir captar recursos junto ao governo federal. Você vai trabalhar, vai executar um trabalho e daqui a 3 anos vai entrar com um projeto. Hoje o governo federal tem um sistema fantástico aí, que é o sistema de gestão, convênios e contrato de repasse, o SICOM, ok? Que é tudo eletrônico, ok? E o Estado de Goiás, a partir do orçamento do ano que vem, o Estado de Goiás vai transferir recursos para a ONG que tiver 5 anos em funcionamento, ok? Rapidinho para abrir a palavra. Oi. Posso fazer a pergunta nesse momento ou só no final? Não, pode fazer a pergunta nesse momento, rapidamente, ok? Sim. Meu nome é Soraya Borges, eu sou secretária de Administração e Planejamento de Vicentinópolis. Eu quero saber o seguinte, no caso, se for uma associação e no contrato social estiver visando lá que é com fins lucrativos, mas a festa for tipo uma exposição agropecuária, a prefeitura pode enviar uma mensagem para a Câmara e ajudar com alguma coisa, sendo uma festa que vai ser para todo mundo, de forma geral? Certo, Soraya. Porque aí está falando que tem que ser sem fins lucrativos. Toda instituição, ou seja, a ONG, olha só, gente, nós vamos constituir uma ONG. Nós vamos elaborar o estatuto dessa ONG, ok? Colocar quais são os objetivos, o conselho, ok, da administração, a diretoria executiva, e nós vamos constituir a instituição lá no cartório. Depois que a gente sai do cartório, aí tem a diferença. Olha, você quer constituir uma fundação, um instituto. Se for fundação, que geralmente às vezes o pessoal não faz a opção de constituir fundação privada, por quê? Sofre aqui fiscalização do MP. Mesmo que não receba recurso, então vamos colocar uma instituição, o MP não fiscaliza. Aí colocamos um instituto ou associação. Colocamos a associação. Aí a associação, depois que está em funcionamento, gente, olha, o Estado, qualquer Estado da Federação,
que aqui o Estado de Goiás exige o quê? Que as instituições privadas, além de ter 5 anos em funcionamento, ela tem que conseguir o título de utilidade pública estadual ou federal. Ok? Ou seja, que é uma lei aprovada pelos deputados e, olha, essa instituição sim. Ok? Então, nesse caso aí, gente, tanto o governo federal como o Estado, ele libera recursos para determinadas áreas, chamadas áreas culturais, para a realização de determinados eventos, para determinadas situações. Mas, para isso, a instituição tem que ser, ou seja, o Estado tem que ser uma ONG, com estatuto lá no cartório, tem que ter, no caso do governo federal, 3 anos de existência, porque no Estado são 5 anos, título de utilidade. Aí aquela questão, Soraya, se seu município quer destinar recursos para determinadas instituições sem fins lucrativos, na LDO, na Lei de Diretriz Orçamentária, ele tem que estabelecer quais são as regras do jogo. Ok? Por quê? A Lei de Responsabilidade Fiscal exige isso. Olha, para eu transferir recursos tem que ter 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos. Tem que ser instituição ligada em determinadas áreas, área cultural, assistencial, e a depender esse recurso, gente, nós temos vários tipos de recursos que pode ser destinado para essas instituições. Ah, vai ser para a área cultural. Aí sim, existe todo um regramento que o município tem que observar. Por que eu digo isso, gente? Porque se o município não observa, e se o município não tem na lei de diretriz orçamentária nada, gente, olha só, vamos pegar, caso o município, transferiu o recurso para a instituição, vamos dizer que seja uma ONG, sem fins lucrativos, aí eu analisando a lei de diretriz orçamentária do seu município, a lei de diretriz orçamentária não tem nada. Então, olha, se a lei de diretriz orçamentária, ou você poderia dizer, João, na LDO não tem nada, mas nós encaminhamos um projeto, aí é menos mal, encaminhamos um projeto específico para a Câmara, e a Câmara aprovou, destinando recurso para essa instituição carente, menos mal. Você vai ter uma cobertura legal de uma lei. Mas, o que a Lei da Responsabilidade Fiscal coloca? Olha, você tem que ter, na Lei de Diretriz Orçamentária, toda a regra em relação a esse tipo de transferência. Ok? Porque quando eu for analisar, eu vou fizer o cruzamento, pegar, tem lá que essas transferências, o que diz sua Lei de Diretriz Orçamentária? Não tem nada. Ok? Mas, hoje, o que eu sugiro para você, gente, essa questão, às vezes, de convênios contra a gestão. Na semana passada, eu tive a oportunidade de estar, debatendo e ministrando curso lá com os colegas do TCE em relação a tantos convênios contra a gestão. São coisas específicas, bem específicas, ok? Eu vou estar colocando alguns pontos aqui, pincelando alguns pontos para vocês, mas depois, vocês podem até sugerir para a Escola de Contas, um curso específico na área de convênios, nessa área. Eu me coloco à disposição de vocês nesse sentido. São, como eu coloquei, vários anos trabalhando nessa questão dos convênios, ministrando curso de convênios, serve para o federal, para instituições, associações. Então, depois porque não dá a gente para falar tudo aqui, E às vezes tudo convênio, pelo menos nos cursos, eu gosto tanto trabalhar a parte teórica, com a parte prática, em relação a você, elaborar minuta, se for um curso de convênio votado, especificamente no município, como você elaborar minuta, como você elaborar determinados projetos. Então, coisas muito específicas, não daria tempo em relação para a gente tratar todos esses aspectos aqui. Mas, pelo menos, estou pincelando alguns pontos que aí vocês devem observar. Outra situação, gente, é observar o artigo 116 da Lei de Licitações, no caso dessa transferência. Isso tem que estar previsto na Lei de Diretriz Orçamentária. E depois, gente, olha, puxando lá no sistema do tribunal, lá no SICOM, tem observado aqueles municípios que têm convênios, que repassam recursos para algumas instituições. Aí eu tenho puxado lá, elemento 39. Aí alguém que não sabe, elemento 39, gente, é quando o município, ele contrata uma pessoa jurídica para realizar determinado serviço, onde aquela pessoa jurídica vai trabalhar para o município, prestando determinado serviço. É uma prestação de serviço direta. No caso desse recurso, gente, quando o município faz a transferência de recursos do orçamento para as instituições, você só tem 3 elementos que devem constar na Lei de Diretriz Orçamentária e na LOA. Quais são esses elementos? Tem aí, elemento 41,
elemento 42 e o elemento 43. Contribuições, auxílios e subvenções sociais. Esses 3 elementos. Aí, consultando lá, alguns municípios têm elemento 39. Tudo bem, porque o pessoal... Por quê, gente? Isso daqui distorce o orçamento. Você vai de encontro à portaria do Tesouro Nacional, ao 61. Esses são os elementos que devem ser utilizados na formalização e na execução, quando o município formalizar esses instrumentos. E aqui eu coloquei aí, gente, ó, a Lei de Diretrizes Orçamentárias da União. E tem um artigo, vocês têm uma ideia, João, como a União, ela avançou nesse sentido. Vocês pegam a LDO da União, tem lá um capítulo inteiro desse tipo de transferência, gente, com base no artigo 25, ou com base no artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tem as transferências voluntárias para os municípios, quais são os requisitos da União, transferir recursos para as instituições privadas, com base no artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e no artigo 60 aí, gente, ó, artigo 60 da Lei de Diretrizes Orçamentárias da União estabelece lá, ó, eles foram tão detalhistas que ainda colocaram na EDO deles, olha, tá? Tá aqui, ó, as transferências, gente, voluntárias aí, elemento 41, 42 auxílio. Qual a diferença aqui? Apenas para vocês terem uma ideia, gente. O elemento 41, contribuições, é aquela ajuda que o governo dá para essas instituições privadas para realizar um determinado projeto que não envolva nem a aquisição de equipamentos e nem a manutenção, como a senhora colocou, na área cultural. O município quer dar uma ajuda para uma instituição para desenvolver um determinado projeto na área cultural. Olha, no instrumento, na formalização do instrumento, eu vou colocar lá o elemento de despesa 41, ok? E também, gente, no meu orçamento eu tenho que ter lá previsto o elemento 41. Tinha um determinado gestor, uma vez nós fomos fazer uma auditoria, que aí ele não tinha, olha só, gente, ele não tinha na lei orçamentária dele, lei orçamentária anual dele, esses elementos aqui. Aí foi o que ele falou, olha, eu vou jogar o barro na parede, eu vou formalizar um convênio, no elemento 39, ponto. Se a auditoria descobrir, tudo bem, porque geralmente a pessoa não analisa isso, dificilmente. Aí ele jogou no elemento 39, e aí nós acusamos, colocamos no relatório, e aí qual foi a justificativa dele? Ele falou, João, olha, nós já estamos no mês de outubro, eu não tinha um elemento 41, tinha que formalizar esse convênio, foi um pedido do secretário. E aí, formalizei no elemento 39. Por quê? O correto seria o quê, gente? Ele não tendo esses elementos na lei orçamentária dele, ele teria que caminhar o quê? Um projeto de lei para abertura de créditos especiais para alterar o orçamento dele. Ele não fez isso, falou, já está terminando um ano e pode jogar aqui. Ok? Então é aquela questão, gente, olha, se vocês não têm um elemento, esse comerciante já está acabando, fica o dito para não dito. Mas aí, para a elaboração da LOA, gente, já observa esse elemento. Olha, se o município vai transferir recursos para as instituições, e tem que, além disso, você vê como uma coisa está ligada à outra, né? LDO, aqui, ó, você tem que fazer essa previsão, e depois o impacto na lei orçamentária anual. Então, as contribuições, gente, esse tipo de ajuda que o município dá para realizar um determinado projeto, esse projeto não pode ser para aquisição de equipamentos, nem investimento, e nem manutenção da entidade. Por quê? Porque nós já temos o elemento aqui, ó, 42. Os auxílios, gente. O elemento 42, auxílios, é aquele elemento de despesa onde o município vai utilizar, vai destinar esse tipo de recurso para aquelas instituições para adquirir equipamentos. Às vezes, o governo do estado mesmo firma convênio de determinados municípios, para o município comprar alguns equipamentos, alguns veículos, e no orçamento do estado, ele coloca o elemento 42, que é justamente o elemento de despesa específico de ajuda que o outro ente dá, e aquele ente recebe esse recurso para comprar algum equipamento, realizar algum investimento, construção. No caso, vamos dizer, ó, o governo federal vai liberar um recurso para o município para construir, vamos dizer, um determinado hospital. Ele vai liberar esse recurso justamente um elemento lá, ó, de convênios, mas o elemento de despesa, auxílio. E a subvenção social, gente. Muitas
instituições, principalmente os municípios, quer dar uma ajuda para aquela instituição ali, ó, que está em determinado projeto social, e a instituição, às vezes, não tem muitos recursos. A instituição, com esse recurso, a subvenção social, gente, que é diferente das contribuições, a subvenção social, o município pode o quê? Ajudar aquela instituição para pagar água, luz, telefone, até mesmo com uma ajuda, com a despesa de pessoal daquela instituição. O que a instituição vai fazer? Depois, evidentemente, ela receber esse recurso, vai ter que prestar contas. Mas até mesmo toda norma jurídica, gente, toda norma jurídica tem que estar prevista lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias do município. Ok? E aqui eu coloquei os conceitos, né, de contribuições, de auxílios, né, tudo embasado lá. Isso daqui está na portaria aí, 161 do Tesouro. E aí a questão das subvenções sociais. Lembrando vocês o seguinte, gente, olha, as subvenções sociais não é qualquer instituição que pode receber subvenções sociais, porque a subvenção social é uma subvenção destinada para pagar, como eu falei, água, luz, telefone, manutenção, e essa subvenção social, ó, tem que ser destinada a instituições privadas, e no objeto social da instituição, quando ela elabora o seu estatuto e registra lá no cartório, essa instituição o quê? Tem que ser, quais são as áreas? Saúde, educação, área cultural e área assistencial. Agora, nada impede, gente, nada impede que o município, na LDO dele, acrescente mais outra área, como fez aqui o Estado de Goiás. Além dessas áreas aqui, ó, o Estado de Goiás acrescentou o quê? Área de esporte. Ok? Ou uma outra área de interesse do ente. Ok? Mas isso aqui tem aí os artigos 16, 17 da Lei 4.320, e também nós temos aí o artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ok, gente? E alguns municípios, são poucos, então, alguns municípios também podem ter a opção de encaminhar um projeto de lei à parte, específico, para, relacionando todas as instituições que estão aptas e têm título de utilidade, que estão aptas a receber recursos do município. Alguns estados da federação fazem isso, ok? Mas, além dessa outra lei, tem que estar previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Uma lei fecha com a outra. E aqui eu coloquei rapidamente, a questão aí de alguns requisitos, né? Esses requisitos, gente, pelo menos devem estar previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? E eu coloquei aí, ó, no convênio vedado, realizar taxa de administração ou similar. O que é taxa de administração? Às vezes o município repassa recursos para a instituição, e a instituição, além de receber o recurso para executar aquele projeto social, quer cobrar determinada taxa, coisa que não pode, ok? Não pode, em linhas gerais. Às vezes tem a questão do trespasse na execução de um convênio. Ah, João, o que é trespasse? Vamos dizer, olha, o município firmou aqui um convênio com uma determinada instituição na área cultural, vamos dizer assim, na área cultural, ok? Nós visualizamos isso muito bem, principalmente em alguns convênios com o Ministério da Cultura, gente. O Ministério da Cultura libera determinados recursos para município, festa de São João, uma série de festas, tanto o Ministério da Cultura como o Ministério do Turismo. E aí, vamos dizer, o município, determinado município, liberou recursos para essa ONG, na área cultural. Vamos dizer, ó, liberou R$200 mil para realizar um projeto na área cultural. Foi uma parceria formada entre o município e essa ONG. E aí, gente, o que caracteriza trespasse? Essa ONG recebe o recurso do município, os R$200 mil, e aí, ao invés dela executar o projeto, contratando os artistas ou alguma situação dessa natureza, ela contrata uma pessoa jurídica para executar todo aquele convênio, e ela transfere para a pessoa jurídica os R$200 mil, o valor total que ela recebeu do município. Isso é que chama trespasse. Ou seja, se fosse assim, o município contrataria diretamente, abriria uma licitação, olha, contrata diretamente a pessoa jurídica. Então, isso, gente, a lei do Estado de Goiás proibiu, como também lá na Bahia, proibiu essa questão do trespasse. Ou seja, o município liberar recurso via convênio para uma instituição, e a instituição depois
contratar a pessoa jurídica na totalidade dos seus recursos, gente. Então, o que é importante destacar aqui, gente? De que todas essas normas de transferências, a lei da responsabilidade exigiu, e isso tem que estar previsto na lei de diretoria orçamentária. E aí vem aí outras situações, gente. Pagar a servidor, gente, servidor não pode receber do convênio, ok? Ele não pode receber. Aí existem algumas exceções, aquele servidor na área de saúde ou educação, ok? Porque são cargos que a Constituição admite aquela acumulação. Mas diante do servidor, gente, não pode receber. É a seguinte situação. Ah, João, um caso prático dessa situação. É o seguinte, vamos pegar a Soraya ali. Servidora municipal, Soraya. Aí, resultado. O município firmou lá um convênio com a ONG. Aí eu vou fiscalizar esse convênio. Aí eu pego, na execução das despesas que a ONG está contratando as pessoas, eu pego lá o nome de Soraya, recebendo convênio. Olha, ela já é servidora do município, e daqui a pouco ela está recebendo também, pela prestação de serviço no convênio. É situação, a legislação proíbe, veda, não é permitida essa situação. A outra questão, gente, desviar a finalidade do convênio. Tinha determinado prefeito, gente, conhecia vários prefeitos, principalmente lá na Bahia, daqui eu não conheço nenhum, né? Conheço alguns das fiscalizações que nós fizemos, as inspeções em loco. Lá na Bahia, um determinado prefeito, corretíssimo, gente. Correto, até morreu, Deus não tem um bom lugar, mas aquele cara assim, correto, aberto. Resultado, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, a Codevas, liberou recursos para o município. Era um município lá conhecido Uauá, no sertão, é conhecida a capital do bode. E aí esse município recebeu R$1 milhão para a perfuração de poços artesianos. Perfurar, 80 e tantos poços artesianos no município. Aí o município, o gestor, o que fez? Pô, vamos aqui, ele contratou, foi econômico, foi eficiente, foi eficaz, executou o objeto do convênio e conseguiu economizar uns 200 e poucos mil reais. Aí foi o que ele fez. Ele só tinha até a 4ª série do 1º grau, os assessores dele não sabiam nada de convênio, não conhecia nada. Aí ele, na boa intenção, olha, o que está... Sobrou 200 e poucos mil desse recurso. Que a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco o município está precisando. Olha, prefeito, está precisando calçar aquela rua ali. Bora calçar. Aquela praça está precisando fazer uma reforma. Fizeram a reforma da praça. Gente, isso aí é o quê? Desvio de finalidade. Ele desviou a finalidade, ou seja, convênio foi especificamente para a perfuração de poços artesianos. Jamais ele poderia utilizar para outra finalidade. Resultado, imputação de responsabilidade financeira, tomada de conta especial, o nome do município foi para o CADIM, foi para o SEAC, o município ficou impossibilitado de receber outras transferências voluntárias do governo federal, perdeu muito o município nesse sentido. Por quê? A equipe dele não conhecia nada sobre transferências voluntárias em relação a isso. Ok? Morreu, o débito ficou aí, gente. Eu conheci esse município de perto, né? Lá é conhecido como a terra do bode, gente. Eu passei uma semana lá, de manhã, hotel, café com bode. Almoço, aí você escolhia ou bode assado ou bode cozinhado. Lanchonete, vamos para a lanchonete. Sanduíche, só tem sanduíche de bode. Sanduíche de bode. Aí no outro dia vamos diferenciar. Vamos para uma pizzaria, pizza de bode. Foi uma semana bode. Eu falei, eu não quero ver bode na minha vida, mas por um ano eu saí lá quase berrando. Né? Foi tanto bode, falei, cheio de bode. É conhecido o Uauá, capital nacional do bode. Então tem essa questão. Então, gente, outro item que a lei de diretoria orçamentária pode trazer é a questão, nessa questão dos convênios, a questão de vedar a realização de despesa anterior ou posterior à data da vigência do convênio. Ok? Não pode essa situação, é uma situação, ou seja, inadmissível. Você só pode executar as despesas a partir da sua formalização. Existem vários acordos do Tribunal de Contas da União que permitem, no caso, o município já formalizou o convênio, ele já pode abrir um processo licitatório, ok? Mas pagar efetivamente quando
o dinheiro estiver na conta. Ok? E aí vem a questão, gente, dos riscos, né? Alguns riscos aí, fiscais. Riscos fiscais, gente, traduzindo, aí você tem um conceito que eu tirei do manual do Tesouro Nacional, mas os riscos fiscais é aquela situação que é uma situação imprevisível e que não está acostumada a acontecer, ok? Não está. Olha, e aí vem a questão aqui, até coloquei, né? Também tirar lá do manual dos riscos fiscais do Tesouro. Olha, se você já sabe que aquele ano, aquela situação, no caso, vai chover e vai alagar tudo, vai ocorrer uma inundação, mas todo ano ocorre isso naquele período, você não pode caracterizar isso como um risco. Hoje o governo federal, no Ministério da Integração Nacional, já existe um fundo contra justamente essas questões, inundações, que o governo federal pode ajudar determinados municípios e estados em relação a isso, ok? E aí, gente, olha, nós temos aí algumas situações práticas, né? Isso daqui eu tirei aqui do município. Do município, evidentemente. Eu sei que tem gente participando aqui desse município, não vou falar o nome, né? Não pode, né? Então, pessoal aí, né? Senão meu secretário ainda dá uma suspensão, ok? Aí, gente, olha só a situação, gente. Isso daqui eu tirei do anexo de riscos fiscais de um determinado município. Eu botei todo colorido e tal, para a visualização ficar melhor, né? Então, o que nós temos aqui? Está lá, o município colocou risco fiscal, restos a pagar processado 2005 a 2011. Aqui eu resumi, coloquei 2005 a 2011, mas ele tinha colocado, acho que 2004, alguma coisa assim. E aí colocou lá, gente. O que significa? Olha só, eu estou lá do ponto de vista do controle externo, TCM, né? Aí estou analisando essa questão do risco fiscal. Aí eu pego, isso daqui, gente, está na Lei de Diretrizes Orçamentárias e vem alguns anexos do município. Se você tem um texto da LDO, e aí a LDO ela acompanha com vários anexos, métodos fiscais, riscos, e aí o município colocou isso, gente. Colocou isso, resta a pagar processado. E aí, fazendo uma análise geral do município, eu já tenho a LDO, tenho esses anexos fiscais, eu pego o balanço patrimonial do município. Eu pego o balanço patrimonial do município e vejo lá que o município está cancelando restos a pagar processado. Aí o que o município está fazendo? Olha, primeiro, gente, restos a pagar, gente, o que são restos a pagar? Para quem tem alguma dúvida. Restos a pagar é o quê? São as obrigações que o município ele empenhou, ele contratou, o prestador de serviço foi lá, prestou serviço, entregou a mercadoria, ou a obra foi executada, e chegou em 31/12, o município não pagou, mas o serviço foi prestado. E aí o que ocorre? Chega no final do ano, o município chega e cancela. Cancelou. Olha, o município cancelar é mil maravilhas. Não vai aparecer a obrigação, ele vai ficar com o simulado de caixa. Gente, e até eu coloquei material, Secretaria do Tesouro veda, isso daí, já teve várias ações em outros estados, tribunais de contas condenando essa situação. Não pode cancelar resto a pagar processado. E as justificativas do município, especificamente aqui, ele botou lá no anexo esses fiscais, olha, nós cancelamos resto a pagar processado. E aí vocês estão vendo aqui é um montante aqui. Cancelamos resto a pagar processado. Se os fornecedores questionarem isso, a gente paga. Se não, é o calote, é legalizado, gente, né? Pô, a administração municipal cancelar. Gente, o prestador de serviço, ele prestou serviço, entregou o material, recurso, e depois o município não pagar, que é uma coisa líquida e certa, existem decisões no STF, STJ também. Enriquecimento ilícito. O Estado, o município não pode deixar de pagar essa situação. E aí, nesse caso aqui especificamente, ele colocou no anexo esses fiscais, olha, vamos aqui cancelar, e essas obrigações do município, se os fornecedores reclamarem, pronto, nós vamos abrir um processo, ok? Então, não pode, gente, essa situação, em relação, principalmente esses agora, nós da Secretaria analisamos, tem vários municípios que estão cancelando restos a pagar processado. Os restos a pagar não processados, gente,
que são restos a pagar não processados, o prestador de serviço não prestou o serviço, não houve execução do serviço ou entrega do bem. Aí, nesse caso, tudo bem. Mas você cancelar uma obrigação líquida e certa, jamais. E aí ocorreu essa situação. Então, pelo menos, o entendimento lá na Secretaria foi justamente, a gente está cobramos em vários despachos aí, porque isso daqui tem impacto também lá no balanço patrimonial, por isso que eu coloquei lá. Os riscos fiscais vão ter impacto no balanço patrimonial. Cobramos isso, ó, não pode. Não pode. E até nós colocamos aí, gente, ó, cancelamento a se pagar e tem, acho que aqui, ó. Pronto, aí a portaria aí, tá? Só que coloca lá. Não pode ser cancelado, gente. Tendo em vista toda essa situação, ok? Que é uma obrigação líquida e certa do município pagar. Estamos voltando um pouco aqui, aí vem a outra situação. Qual a outra situação, João? Ó, processos judiciais, precatórios judiciais, processos judiciais. Alguns municípios, gente, têm colocado lá como risco fiscal. Gente, aqui o município já conhece o valor, certo? Já sabe o que tem que pagar. Aqui já é uma decisão em última instância lá da justiça. Tem que pagar. E aí o município coloca lá como risco fiscal. Tem um outro item aí que eu vou ainda detalhar esse processo aqui. Ok? Estou apenas aí fazendo esses comentários que alguns municípios têm colocado esses processos judiciais, precatórios judiciais, como risco fiscal. E não é, gente. Risco fiscal, o que eu poderia citar aqui para vocês é o seguinte, como o governo federal tem colocado na lei de diretriz orçamentária dele, e alguns estados. É o quê? O servidor, alguns servidores aí entraram com ação na justiça contra o governo federal, porque o governo federal não tem cumprido com a database dos servidores. Com a database dos servidores. Aí os servidores federais é algo que está previsto na Constituição Federal. Algo que está previsto na Constituição Federal, e o governo federal não, quando chega em maio, junho, não estabelece a database. Eu passei aí quase 5 anos no governo federal, nós não recebemos justamente database, né? Ok? Então, aí os servidores entraram na justiça. Diz, olha, judiciário, é obrigação, está no texto da Constituição Federal, o governo tem que dar database. Aí entraram na justiça. Aí, nesse caso aí, o governo federal, sim, diz, olha, essa ação pode ser uma ação positiva ou negativa. Os servidores podem ganhar ou não. Aí, nesse caso, como o governo federal não sabe qual vai ser o resultado dessa ação, aí o governo federal colocou lá no anexo de riscos fiscais as possíveis ações. Foi o que o governo federal fez, olha, a Advocacia Geral da União listou todas as ações que o governo federal foi acionado na justiça, e aí no anexo de risco fiscal, gente, é interessante que o governo federal listou lá, olha, qual é o risco dessas ações, qual é o tribunal que está essa ação e o custo, qual é o custo dessas ações. Aí ele separou várias ações, o custo e a possibilidade. Algumas têm condições, o governo federal colocou lá, olha, a possibilidade de o processo se desenrolar na justiça é daqui a 4 anos. Mas ele colocou isso de forma bem diferenciada na LDO do governo federal. Tudo bem, são ações que o governo não sabe o que vai acontecer, se ele pode ganhar ou perder. Aí sim, nesse caso, ele bota lá como risco fiscal. Nos precatórios judiciais, já são dívidas judiciais, que o Tribunal de Justiça já disse, olha, não, o município ele tem que pagar. Não tem que colocar no anexo de riscos fiscais. Não tem que colocar no anexo de riscos fiscais. Se a Justiça já determinou, gente, olha, o município vai ter que pagar, onde é que ele vai colocar? Onde é que o município vai registrar? Já que é uma dívida líquida e certa. No passivo, gente. Registrar no passivo. Aí você chega no balanço patrimonial do município e aquilo dali não está demonstrado, não está registrado. Ele tem que registrar esses precatórios judiciais. Ok? E os municípios hoje aí, depois eu vou até mostrar aqui, eu até peguei aqui o balanço patrimonial lá da Prefeitura de Curitiba. Para depois vocês... Ah, João, está inventando moda. Não, gente. Ok? A gente não inventa moda. A gente está colocando aqui para vocês
da melhor forma possível, dizendo, olha, qual é a maneira correta de executar, sinalizando algumas situações que nós temos encontrado na análise das contas, diz, olha, gente, correto é isso daqui. Ok? Alguns municípios, a maioria dos municípios, não estão sendo cobrados ainda, mas logo, logo vocês vão estar sendo cobrados disso aí. Então, os precatórios judiciais são dívidas já líquidas e certas. O município tem que demonstrar essas dívidas líquidas e certas no balanço patrimonial, na dívida aí fundada, se for de longo prazo. E essa situação ocorreu aqui, gente. Determinado município colocou esse valor e não seria o caso, que não é um risco fiscal, de uma coisa líquida e certa. Ok, gente? Tá? E eu depois vou... aqui eu coloquei aqui, né, em relação a determinado item, precatórios judiciais não pagos, determinado município colocou a situação, casando com a situação, como eu mostrei para vocês anteriormente, e aqui vem em relação aos precatórios judiciais, gente. Ó, a própria lei de responsabilidade fiscal exigiu, olha, gente, os precatórios judiciais, vocês não pagam no exercício, elas devem ser, gente, devem compor, integrar a dívida consolidada. E a dívida consolidada tem que ser demonstrada lá no balanço patrimonial. Olha a ligação, o relacionamento entre esses instrumentos. Ok? Então, atentem para essa questão, para essa situação. E aí, gente, às vezes, o município de informação, às vezes, eu sei que tem gestores ou... o PCM não vai descobrir. Olha, gente, é só a gente ir no anexo de métodos fiscais ver, e também hoje, gente, sim, acesso aberto. Tem duas fontes aí que está aberta para a população, para a sociedade. Quais são essas duas fontes? Às vezes o município não informa, pensando, olha, o tribunal não vai saber se tem precatórios ou não. Primeiro, os tribunais de justiça, aqui o TJ de Goiás, ele tem informação lá, isso é aberto, qualquer um pode consultar pela internet, a dívida dos precatórios judiciais de cada município. Todos os municípios. Vocês terem uma ideia. Todos, gente. Todos. Estão lá, separa lá, ó. Ok? E aí tem os critérios, eu não vou entrar aqui na questão, existe uma divisão aí, né, de dívidas judiciais, de pequeno valor, de maior valor, não vou entrar nesse mérito, mas o TJ é que administra isso. Ok? É uma fonte de informação. E a outra fonte de informação, gente, é o quê? Hoje está suspenso, desde julho. Mas o Conselho Nacional de Justiça, gente, não sei se vocês já ouviram falar, CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele tem um banco de dados que ele recebe essas informações de cada TJ dos estados e essas informações, gente, do TJ são encaminhadas para o CNJ e o CNJ lá tem todas as informações. Agora que um conselheiro do CNJ pediu para suspender, porque teve um determinado contratempo. Mas eu jogando lá o CNPJ de determinado município, ele vai me apresentar lá, ó, o valor de todos os precatórios, se o município vem pagando, se não vem pagando, de todos, gente. Então eu tenho duas fontes, do TJ e do CNJ. Ok? E do CNJ. Tá? E sem se falar que, em relação a toda a execução de dívida, informação de balanço, saldo patrimonial, o município tem que informar lá para o CISTN. Ok? É uma outra fonte também. Então, atenção em relação a isso, gente. Mas já sabe, precatórios jamais pode ser considerado como risco fiscal. Ok? Depois nós temos aí, Previdência Social Municipal. Tem uma operação aí da Polícia Federal, né, gente? Já ouviram falar aí? Operação, né? QES aí. Ok? Vou falar um pouquinho aí dessa questão da Previdência. Porque nós temos observado em relação a isso, gente. Aqui no estado de Goiás, me parece que foram 6 municípios, né? 6 municípios ou 5 municípios. Gente, tem determinadas coisas que eu digo para vocês. Somente Polícia Federal e Ministério Federal têm condições de agir. A auditoria, ela tem limite. A auditoria dos tribunais de contas, ela tem um determinado limite. Quando envolve fraude,
algumas situações, gente, somente com escuta ambiental, escuta telefônica, autorizada, evidentemente, pelo juiz, que aí a polícia tem condições de investigar e de ir atrás, ok? Porque o negócio é tão bem feito que os tribunais de contas estão determinado limite, ok? Depois desse limite, e sem se falar, né, que algumas situações, às vezes, denúnciam. No caso, vocês terem uma ideia, caso Brasília, Arruda lá, estava morando lá em Brasília, era quase 80% de aprovação. O governador ia ser reeleito, gente, reeleito. Era obra para tudo quanto era lado. Obra para tudo quanto era lado. Ou seja, foi o MPF que descobriu, a Polícia Federal? Não. O MPF estava pressionando lá um secretário que tinha vários processos na justiça, e aí o MPF falou, olha, se você denunciar, você vai ter a delação premiada, que é um instituto que diminui a pena. E aí ele resolveu abrir o bico, e assim mesmo, a Polícia Federal botou escuta, tinha um determinado paletó que ele usava, que era filmadora, parte filmadora, trabalhando em conjunto com a Polícia Federal, ok? Para descobrir determinados esquemas. E a Polícia Federal fechou todo o caso, e a parte pericial toda foi realmente uma situação de intenção, tanto para o pessoal da equipe, naquela época, como também da perícia. E aí, depois de quase 1 ano e meio, o caso foi fechado, hoje está no âmbito do STJ. Mas tem determinadas situações, gente, somente investigação profunda. E, nesse caso de previdência social, gente, o que eu chamo a atenção, gente? O que está previsto aqui na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos eixos fiscais, ok? Em relação a isso. Olha, a previdência social, gente, aí existe uma conta chamada aí de provisão matemática previdenciária. Essa provisão matemática previdenciária, eu já coloquei para vocês que o município, dificilmente, se você tem um profissional atuarial, mas o município tem que contratar um profissional atuarial e registrar no conselho atuarial, gente. É bom que se diga isso. E essa provisão matemática, o município, o profissional atuarial vai fazer todo um estudo em relação ao fundo de previdência. E aí, gente, analisando determinada situação de alguns municípios, essa provisão atuarial, se for uma provisão atuarial deficitária, essa provisão atuarial tem que ser demonstrada lá no balanço. Não pode essa provisão atuarial, gente, ser demonstrada em algumas situações. Eu vou botar aqui, depois eu passo, tá? Vou passar só para mostrar para vocês o que foi que o município colocou. A seguinte situação. Olha só. Até coloquei aqui, só para vocês terem uma ideia, gente. Olha só. O município, gente, ele fez, o que essa provisão, gente? Essa provisão matemática. Provisão matemática, o estudo, o município vai pegar o quê? Aqui é um caso real. O município colocou isso, gente, no anexo de riscos fiscais. Primeiro, não é para estar isso no anexo de riscos fiscais. Primeiro ponto, é ponto pacífico. Ok? Riscos fiscais é uma coisa que você não sabe, não tem como prever se vai dar certo, se vai acontecer ou não. Então, o município colocou esse item aqui no anexo de riscos fiscais e botou lá, relatório de pressão atuarial. Aqui eu tenho a preocupação de tirar o nome do município, né? Ok? Então, colocou lá a lei, eu também fiz questão de tirar a lei, e aqui ele colocou, gente, o que é essa provisão matemática? Aqui vem um ano, e aí o município estabelece aí 30 anos a projeção, ou 35 anos, ok? Lá em Curitiba estabeleceram até 2089, salvo engano. Então aqui vem receitas previdenciárias, ou seja, aqui, ó, em 2010, 2011, 2012, as receitas previdenciárias, menos as despesas previdenciárias. Então aqui, ó, até aqui, gente, tudo ok. O fundo municipal está com resultado aí positivo. Observa aqui, ó, tá ótimo. Ok. E aí, qual é a situação aqui, gente? A situação aqui é quando chega um determinado ano que esse resultado aqui, ele vai ficar negativo. E quando esse resultado fica negativo, gente,
esse resultado, tanto o resultado negativo ou positivo, ele vai ter que demonstrar isso no balanço patrimonial. Quando é positivo, ele pode lançar no balanço consolidado dele, lá, resultado do fundo. Ok? E quando é negativo, ele vai lançar onde? Vai lançar lá na dívida, gente. Na dívida. O TCU determinou. Ministério da Previdência Social, balanço da União. Observe que aqui o município colocou um anexo de riscos fiscais. E liga lá com balanço. O TCU determinou. Governo da União para o governo federal, as provisões matemáticas do fundo previdenciário, lançar lá na dívida fundada. Aí o pessoal do Ministério da Previdência ficou maluco, o secretário executivo ficou doido, porque a partir do momento, o governo federal, vários servidores, lançar a provisão matemática deficitária no balanço, o balanço patrimonial da União vai ficar negativo, ou seja, as obrigações serão superiores do que os bens e direitos. Com isso, o governo federal vai ter uma certa dificuldade de quê? De conseguir financiamento, o Banco Mundial e outros financiamentos aí. Ok, gente? Mas isso aqui, gente, o que eu estou querendo dizer para vocês? Olha, jamais, recapitulando, jamais o município pode lançar essa projeção atuarial no seu anexo de riscos fiscais. Mas no anexo de metas fiscais, gente, nós vimos isso, no anexo de metas fiscais, todo o estudo da provisão, ele vai colocar. Ok? No anexo de metas fiscais. Ele vai dizer, olha, está aqui uma projeção do fundo. Isso é importante. Ele vai ter que projetar. E depois, outra questão do fundo, gente. Tem determinado município, ele fez essa projeção, olha só a seguinte falha. Ele fez essa projeção, e aí o saldo positivo do fundo, ele jogou lá nos bens e direitos, como se fosse um bem móvel ou imóvel. Diz, olha, meu fundo foi positivo, esse ano é um bem. Não, está errado, não pode. Gente, se o fundo tiver um saldo positivo, ele vai ficar lá na conta, ó, saldo patrimonial, um balanço geral consolidado. Essa é a sistemática, essa é a norma. Ok, gente? E aí, é por isso que eu digo mais uma vez, gente, ó, a preocupação da qualificação da busca, sinalizar para os gestores, principalmente o pessoal que tem fundo aí no município, pessoal que tem os gestores aí, em relação a trabalho com esse fundo, solicitar, gente, né? Aí, isso é investimento para o gestor, tá? Se aqui não tem um treinamento em Brasília, Rio de Janeiro, é investir, e vocês devem buscar isso, sinalizar. É bom para a administração municipal, é bom para o gestor, porque, a priori, gente, o gestor, o prefeito, ele responde. O gestor do fundo, situações, ele vai responder também. Mas na esfera penal, na ação penal, se tiver alguma situação, o prefeito, ele entra logo de bola. E às vezes é aquela questão, só vai responder isso daqui a 1, ou 2, ou 3, ou 4 anos, que a situação é lenta. Então, busque essas informações, aqui eu estou pincelando algumas informações, chamando a atenção de vocês em relação a algumas situações que nós estamos nos deparando aí no controle externo, verificando essa questão dos fundos, ok? E o tribunal vai estar justamente cobrando a situação. Hoje a União já está cobrando a situação do governo federal e é aquela questão de avanço. Bota aí o balanço o anexo 12 da Prefeitura de Curitiba. Vou botar aqui, gente, o anexo 12 da Prefeitura de Curitiba. Observe, gente, eu pegando alguns anexos que tem a ver, né? Está aqui por quê, gente? Qual a intenção de mostrar esse anexo 12? Só para vocês terem uma ideia. Aqui, interessante que a Prefeitura de Curitiba separou, aqui é o balanço consolidado patrimonial do exercício de 2012, ok? E aqui ela separou, os restos a pagar processado, interessante, ela separou, né, educação, saúde, botou até os convênios aí, ok? Restos a pagar processado, ela fez questão de colocar, geralmente alguns municípios tiram logo o resto a pagar não processado para gerar um saldo positivo, né? E aí, gente, observe, posso suspender um pouquinho? E aí,
observa, assim, o que eu quero chamar a atenção de vocês é justamente dessas contas aqui. Pode suspender mais. Vamos lá. Do passivo permanente, gente, ó. Pronto, passivo permanente. Olha aqui, o que tem, ó? Dívida oriunda de precatório, gente. Aqui é que figura os precatórios judiciais, ó. Quase 100 milhões de reais tem a Prefeitura de Curitiba para pagar. Corretíssimo lançamento contábil. Os precatórios judiciais não devem figurar no anexo de riscos fiscais, e sim na dívida, já é uma coisa líquida e certa. Ok? Líquida e certa aqui. E depois, vem o quê, ó? Provisões matemáticas previdenciárias, gente. Já lançou aí a projeção deles, ó. O que é que nós vamos ter a pagar daqui a 40 anos aí, com nossos servidores? Ou seja, o que vai sair do orçamento do município, que o fundo não vai cobrir, o que ia arrecadar dos servidores. Então, já lançaram aqui, ó, provisões matemáticas previdenciárias. Na dívida onde? Dívida fundada. Corretíssimo, gente. Corretíssimo. Hoje, alguns estados já estão fazendo isso. Estado da Bahia, acho que Mato Grosso do Sul, alguns estados já estão fazendo isso. Então, chama a atenção de vocês em relação a isso, que já podem estar fazendo essa provisão, mas hoje o tribunal ainda não está cobrando, mas não significa dizer que não vai cobrar, gente. Às vezes o pessoal pensa, ó, o tribunal não cobrou, não faz. Então, daqui a um momento nós vamos estar começando a cobrar essa situação. E aqui, observe, gente, ó, o saldo patrimonial, quando é positivo, ele colocou também, ó, levou tudo junto para o saldo previdenciário. Teve determinado município que esse saldo aqui previdenciário positivo, ele jogou na parte de bens. Gente, parte de bens, direitos. Não pode essa situação, ok? Então, observe a situação, que é uma situação realmente que, no caso de Curitiba, eu peguei esse modelo especificamente, que hoje no estado do Paraná, eles estão assim, um processo mesmo avançado, o tribunal também cobra essa questão, e nós vamos aqui, num momento ou outro, estar cobrando essa questão, ok? Você pode botar. Então, gente, aí fica meu e-mail, ok? Prazer imenso, hoje eu estou terminando minhas férias, né, amanhã, estou retornando ao trabalho, mas umas férias, assim, bem diferentes, né? Semana passada estava no TCE, trabalhando com os colegas, com curso de convênio, contrato de gestão. Essa semana estou aqui com vocês, mas é um imenso prazer estar aqui. Eu espero realmente ter ficado alguma observação importante em relação a esse aspecto. Tem meu e-mail aí, gente, né? Qualquer pergunta, vocês podem encaminhar, né? Nós estaremos à disposição. A Secretaria de Contas do Governo, como o TCM, sempre tem colocado à disposição, feito esses eventos aqui. Eu acho que no próximo ano terão outros eventos. E vocês também cabem, né, gente? Sugerir para a Escola de Contas outros cursos, eventos, que na medida do possível, a direção da escola vai estar tentando ajustar o que for possível, mas aí fica meu e-mail, tá? E estou sempre à disposição, e eu respondo, né? Eu não sei o telefone, mas pode encaminhar o e-mail que eu respondo dúvidas, e também quando estiver aqui em Goiânia, podendo fazer uma visita lá, para a gente tomar um cafezinho, ok? Que às vezes a questão do controle externo é muito bom, gente, né? Vocês vão lá, perguntam, é lógico que o controle externo não pode dar consultoria, né? Mas pode dar uma orientação sobre determinado aspecto, determinada situação, ok? Mas muito obrigado, e busca em relação ao conhecimento, em relação a essas pendências, investir na questão da educação e sinalizar aí para os gestores, prefeitos, que investimento é a melhor coisa que vocês têm a fazer, ok? Então, muito obrigado, tá? Fica aí no meu e-mail, qualquer posição. Agora, liberar vocês para o coffee break, ok? O intervalo são quantos minutos? São 15 minutos, gente. E as perguntas podem fazer no papel, que aí no final nós vamos